Presidente da Amnistia Internacional Portugal, Dr. Vítor Nogueira. Chamamos à mesa de conferência o Sr. Vice-Presidente da Médicos do Mundo, Dr. Fernando Vasco da Silva Marques. Chamamos também a Sra. Doutora Maria Antónia Cabral, membro da Médicos do Mundo. Irá moderar esta conferência o Dr. Joaquim Franco, jornalista e investigador. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Amnistia Internacional, Dr. Vítor Nogueira, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente dos Médicos do Mundo, Dr. e colega Dr. Fernando Vasco, excelentíssima Sra. Doutora Maria Antónia Cabral, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores Presidentes de Junta, excelentíssimos senhores deputados municipais e demais entidades presentes na sala, civis e religiosas. Antes de mais, o meu muito obrigado pela vossa presença e, infelizmente, num papel que já se está a tornar recorrente, as minhas desculpas pelo atraso no início desta sessão. Mais uma vez, alguns imprevistos levaram-nos a que não tivéssemos cumprido o horário, muito contra a minha vontade. E cumpro-me penitenciar-me por isso. E pedir a vossa compreensão. Estamos a dar continuidade a este evento, este nosso evento que começamos ontem homenageando o Sr. Cardeal, hoje homenageando duas instituições que nos orgulham a todos, pelo papel que desempenham no dia-a-dia. No dia-a-dia não de teorias, mas de prática, de trabalho feito no terreno, a ajudar as pessoas com os médicos do mundo, mas a defender os seus direitos, os direitos humanos, a sua dignidade enquanto seres humanos, como faz a Amnistia Internacional. Portanto, não é para nós um orgulho, é para nós um prazer. E estamos imensamente gratos, quer à Amnistia Internacional, quer aos médicos do mundo, por nos terem permitido fazer-vos esta homenagem, que é de toda a justiça. E com estas palavras ficaria por aqui, te passaria a palavra ao Dr. Joaquim Franco para conduzir a reunião. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. É com uma honra redobrada estou aqui pela segunda vez, depois dessa homenagem ontem ao Cardeal Arcebispo de Tegucigalpa, o primeiro grande momento, digamos assim, de homenagens no evento Terra Justa. Estou aqui hoje em vez da doutora Avelina por razões de força maior, mas também, tanto eu como a doutora Avelina, não teríamos muito para dizer ou não teremos muito para dizer neste momento, porque tudo aquilo que já vimos até agora sobre as organizações não governamentais que hoje Terra Justa homenageia, já foi tudo dito. Mas, como esta tarde se dizia numa conversa de café, na presença de dois representantes das instituições homenageadas, as instituições, quaisquer que elas sejam,
são feitas por pessoas. Tal como FAF é feita por pessoas. E eu há pouco lembrei-me desse pormenor e disse que foi dito esta tarde, quando havia um voluntário fotógrafo, repórter fotográfico, ao serviço de Médicos do Mundo, dando aquilo que melhor sabe, que é captando a imagem de um momento que se há de eternizar. É esse o mistério da fotografia. Dizendo ele, aqui é só abrir a torneira e temos água, mas lá as crianças brincam. Conforto não significa felicidade. Valia a pena, se calhar, relembrarmos esta expressão de alguém que apenas com fotografia tenta mostrar o mundo que está à sua volta, mas que também em 3 frases retratou bem o momento nobre que vivemos aqui esta noite. Dr. Vítor Nogueira é uma ilustre figura ligada à Amnistia Internacional desde os... já esta tarde dizíamos isso, desde os anos 80, que nos habituámos em Portugal a ouvi-lo relacionado com a Amnistia Internacional. Tem 65 anos, nasceu em Angola, é licenciado em Economia, pós-graduado em Política e Gestão de Recursos Humanos e em Ciência Política, é ainda técnico superior aposentado na Direção-Geral do Consumidor, portanto, do Ministério da Economia e do Emprego. Aderiu à Amnistia Internacional, precisamente na década de 80, no início dos anos 80, em 1981, como ativista do então designado Grupo de Adoção número 2, de que foi coordenador. Atualmente, integra o Grupo 1 de Lisboa. Na secção desempenhou várias funções, até à vice-presidência e à presidência. Desempenhou também várias funções internacionais e tem conhecidas intervenções em várias associações profissionais, humanitárias ou culturais. E porque as instituições são feitas de pessoas, e apesar de já termos ouvido esta noite o Dr. Vítor Nogueira, eu passava a palavra para, em nome da Amnistia Internacional, nos falar desta ontagem. Muito obrigado, boa noite. É sempre gratificante o reconhecimento do público, neste caso da autarquia, das comunidades locais, de toda a gente, em relação ao trabalho da Amnistia. Eu sou, de facto, ativista antigo, estive em direções, mas também durante muitos anos, durante 16 anos, estive fora. Entre a minha primeira passagem pela direção e esta última, passaram 16 anos, mas nós ficamos ligados às associações e é uma intervenção que é boa, que é interessante, que é positiva, que nos dá um certo gozo. E no caso da Amnistia, não tenho dúvida nenhuma de que eu recebi muito mais da organização do que aquilo que dei, porque a Amnistia permite, de alguma maneira, conhecer o que se passa no mundo, acompanhar as novidades, acompanhar os dramas, a evolução dos direitos humanos, até a organização, de alguma maneira, reflete as mudanças que ocorreram durante este tempo. Quando eu iniciei a minha atividade na Amnistia, a Amnistia é muito rigorosa do ponto de vista dos princípios e das regras de trabalho, sendo muito norteada pelo espírito, pela objetividade, imparcialidade, equilíbrio, em tudo o que é o trabalho de investigação. O trabalho da Amnistia é, digamos, à prova de bala. Quando a Amnistia denuncia certo tipo de situações, normalmente é verdade. Há situações em que a Amnistia foi enganada. Por exemplo, uma vez aconteceu quando foi a invasão do Kuwait pelas forças iraquianas. A Amnistia seguiu algo que tinha sido dito, que era desinformação de guerra, segundo a qual as incubadoras das maternidades no Kuwait tinham sido desligadas pelas forças iraquianas. Mas aquilo era desinformação americana e, efetivamente, a Amnistia teve logo cuidado de dizer que não era verdade, que os iraquianos tinham cometido abusos imensos, mas aquilo não era verdade. E também é verdade que a Amnistia tinha denunciado o gaseamento de populações
o bombardeamento, a liquidação de populações civis por parte do Saddam Hussein, e as mesmas forças, no caso dos americanos, do presidente Bush pai, tinham ficado estranhamente silenciosos, tinham negado as investigações da Amnistia, dizendo que aquilo devia ser uma política qualquer, porque na altura os Estados Unidos eram aliados do Iraque contra o Irão. Neste momento os Estados Unidos são aliados do Irão contra, contra o Estado Islâmico. Portanto, estas mudanças vão ocorrendo. Na altura da Guerra Fria, a Amnistia tinha um cuidado extremo em fazer uma intervenção que fosse equilibrada, para que não defendesse apenas os dissidentes de leste, ou não defendesse apenas as vítimas das ditaduras militares latino-americanas. Tinha que defender todas. Com o fim da Guerra Fria, a situação mudou completamente. O trabalho que era sempre orientado para o equilíbrio deixou de ser feito dessa maneira, porque já não era preciso fazer-se uma ação de equilíbrio, porque agora passava a haver contradições entre o Norte e o Sul, entre os países ricos e os países pobres. Havia novas polaridades, novas intervenções, novas formas de trabalhar. Por outro lado, os processos de democratização, por exemplo, a introdução de eleições democráticas numa quantidade de países, levou a Amnistia a deixar de ver apenas os governos como violadores de direitos e fazer a sua atuação dirigida aos governos, mas também a fazer um papel formativo, preventivo, de ajudar a criar leis positivas, a desenvolver o trabalho de educação para os direitos humanos, para que as pessoas pudessem não admitir certo tipo de violações. Passou a ter uma intervenção mais construtiva em algumas matérias e, por outro lado, também passou a identificar novos violadores de direitos humanos, novos perpetradores, digamos assim. Não que elas não existissem, mas antes não eram tratadas. E nós vemos então máfias. Vemos violações de direitos humanos cometidas por máfias, por grupos de oposição, por chefes tribais, por chefes religiosos. E este tipo de intervenção foi alargada, passando até a tratar-se de casos do conjunto do espectro de direitos, não apenas os direitos civis e políticos, não apenas a das pessoas que eram tratadas individualmente, que eram defendidas pela Amnistia, como se dizia na altura, presos de adoção, casos que eram estudados e cada pessoa tinha um dossiê sobre um prisioneiro que tinha de tentar libertar, fazer processos, intervir sobre ele. Mas quando nós vemos no caso, por exemplo, da guerra do Ruanda, do genocídio, quando se vê os casos da Jugoslávia, em que populações inteiras são deslocadas, são mortas, são liquidadas, como acontece no Irão, por exemplo, com os Bahá'í, uma minoria religiosa, são perseguidos, como se vê a liquidação de cristãos em países, como acontece neste momento no Egito, como acontece noutros sítios. Evidentemente que há que ter ações de outra natureza, há que desencadear ações urgentes de outra natureza, etc. A Amnistia é, no dizer, penso que do Peter Benenson, uma conspiração de esperança. Neste sentido é uma conspiração pacífica, mas é uma conspiração de esperança que procura mobilizar as pessoas. A única força que a Amnistia tem é a força da opinião pública, é a força dos seus membros, dos seus apoiantes, das pessoas que são defensores de direitos humanos, que investigam, que denunciam, que se queixam, que participam, mas também aquelas que fazem organizações, que fazem apelos, que escrevem cartas, que se movimentam, que se mobilizam e que intervêm de um ponto de vista positivo em relação a tudo isto. Um presidente da Amnistia, conhecido, Sean McBride, um homem que foi guerrilheiro do IRA, depois foi preso, foi advogado, foi criador do Conselho da Europa, criador da OCDE, ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, da guerra, enfim, um homem muito rico. O Sean McBride dizia que tinha ficado muito chocado no fim da Segunda Guerra Mundial, quando perante a barbárie nazi, perante os campos de concentração, perante tudo aquilo que as pessoas ficavam esmagadas, a maior parte das pessoas diziam: não sabia de nada, não sabia, não podia ter feito nada, realmente aquilo. Ele dizia: é preciso que exista uma organização de sentinelas, é preciso que haja alguém que vá vendo por todo o mundo o que vai acontecendo, para que nunca mais ninguém possa dizer não sabia. E nós hoje vemos uma situação em que nós temos um conjunto de meios de informação completamente espalhados. A Amnistia, que antigamente fazia uma investigação discreta, etc., procurando saber dos casos de pessoas perseguidas, de pessoas esquecidas, de pessoas desconhecidas, hoje tem a concorrência, por exemplo, de jornais, corre riscos de denunciar situações ou de ser manipulada por manipulação digital,
pode correr o risco de responder demasiado rápido, sem poder investigar a fundo uma situação, porque tem que dar resposta imediata, porque a velocidade tornou todas as ações muito mais fluidas, muito mais confusas, mais difíceis de fazer. Mas tem que continuar a responder, tem que continuar a acompanhar. A Amnistia também participou, com muita esperança, na Primavera Árabe, também mobilizou ações daquelas que foram feitas por SMS, que levou populações inteiras, num certo sentido, a um processo relativamente curto, a deitar abaixo algumas ditaduras que existiam no Médio Oriente, mas realmente as transformações sociais, neste caso, às vezes são muito lentas. E nós vemos que os direitos não são nada de seguro, não estão assegurados. Todos os dias nós temos que ter um papel preventivo contra as violações de direitos. Nós não pensamos que a violência, que a tortura, que a discriminação, que a xenofobia, que o racismo, que a intolerância, que a subida de movimentos xenófobos populistas, que a subida de partidos radicais centrados no ódio estrangeiro, na discriminação, pudessem voltar à Europa 70 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Pouco mais. Não podemos ver situações em que, depois de se ter criado as Nações Unidas há 70 anos para prevenir a paz mundial, nós vamos ver os países do Conselho de Segurança a calarem-se relativamente aos conflitos mais importantes, em situações como a Síria, como outras, em que toda a gente procura escusar-se, procura dizer que não tem nada a ver com aquilo, que não pode fazer nada, que as suas opiniões públicas são muito sensíveis, em que a solidariedade se quebra muitas vezes, em que os membros do Conselho de Segurança são os mesmos que vendem armas para favorecer um conjunto de conflitos, em que os equilíbrios entre a Rússia, a China e os Estados Unidos, em alguns casos, são absolutamente terríficos, em que os novos meios de comunicação de massas que nos servem para nós fazermos SMS e organizarmos campanhas rápidas, servem também para grupos como o Al-Shabaab, como o Estado Islâmico e outros, apresentarem de forma mediática um regresso a uma barbárie absolutamente incrível, como decapitações, liquidações, e isso constitui um motivo de mobilização de alguém. Isto é horrível. As nossas opiniões públicas estão cada vez menos sensíveis por vezes a tudo isto, mas nós temos que fazer o papel contrário e conseguir mobilizar, conseguir mobilizar esperança, conseguir mobilizar as pessoas, conseguir criar esperança, conseguir transformar o mundo e a sociedade, com a certeza que nada está seguro. Nós vemos pessoas a serem massacradas, como aconteceu em França agora no caso do Charlie Hebdo, massacradas por terroristas, por loucos. Vemos na Dinamarca, vemos no Quénia, que nada está seguro, mesmo nos países mais democráticos. E, portanto, temos que reforçar os fatores de segurança, os fatores de solidariedade, os fatores de ajuda entre todos nós. A Amnistia era uma organização que durante muitos anos era uma organização que passava por ser claramente idealista, tornou-se muito mais institucionalizada e mais reconhecida quando recebeu o Prémio Nobel, evidentemente ganhou um reconhecimento internacional especial, quando ganhou o Prémio Especial das Nações Unidas também, e quando recebe um prémio aqui em FAF também. É sempre um encorajamento muito positivo, nós ficamos muito felizes com isto e evidentemente que isto cria uma responsabilidade grande, que é de não nos deixarmos levar pela tristeza, pelo desânimo, por aquilo que nos acompanha a todos perante situações de crise, perante situações dessa natureza. E, portanto, a nossa conspiração de esperança vai continuar com toda a certeza e eu agradeço muito a atenção, o cuidado e a generosidade que vocês revelaram em relação a esta organização. Fernando Vasco da Silva Marques, 67 anos, é médico especialista em saúde pública, com competência de administração de saúde da Ordem dos Médicos, médico aposentado. Desempenhou funções em vários hospitais e centros de saúde, nomeadamente no litoral alentejano. Ao longo do seu percurso profissional participou em diversas missões nos países da CPLP e foi também consultor da OMS e do Banco Mundial em projetos de apoio a planos nacionais na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Foi voluntário do IAC vários anos, atualmente é voluntário do projeto Mais Valia, voluntariado sénior, da Fundação Carlos Gulbenkian. Em relação a Médicos do Mundo, delegação portuguesa, esteve nas reuniões que antecederam a sua criação em Portugal, é sócio
e atualmente vice-presidente, efetua já missão no Haiti, tem diversos artigos publicados, dezenas de publicações em encontros nacionais e internacionais. Doutor, parabéns por esta homenagem, estamos à espera para ouvir. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faf, Dr. Raul Cunha, caro colega, caros companheiros de mesa e de trabalhos variados, um pouco por todo lado, eu, ao contrário daquilo que é habitual, escrevi a intervenção. Faço facilmente intervenções de improviso, mas hoje entendi que era necessário escrever. Em nome dos Médicos do Mundo Portugal e do seu Presidente, o Dr. Avilés Antunes, quero agradecer esta distinção. Quero agradecer, está agradecido. Os Médicos do Mundo são uma organização não governamental para o desenvolvimento, temos 15 anos de vida e o nosso lema é, vocês, dizia há bocado um amigo meu e companheiros médicos do mundo, nós somos aqui mais conhecidos do que em todo Portugal, é que lutamos contra todas as doenças, até mesmo a injustiça. Em Faf, isto está um pouco por todo lado. Prestamos cuidados de saúde, quer em situação de emergência, quer em projetos de desenvolvimento, distribuímos medicamentos, prestamos apoio social e fazemos advocacia em prol dos que não têm voz. No terreno, trabalhamos com um conjunto de numerosos parceiros, quer públicos, quer privados. Somos uma organização nacional que integra uma rede internacional dos médicos do mundo, com 14 organizações de países tão diversos como a Alemanha, a Argentina, Canadá, Estados Unidos e Japão. Em Portugal somos 21 profissionais, 200 voluntários, dos quais 57 com uma participação muito ativa. Temos 70 sócios, mas temos 6.158 colaboradores ativos. Tudo o que fazemos devemos a este grupo de pessoas. Não somos uma grande organização, ou antes, não somos uma organização grande, mas, desculpem um pouco a imodéstia, pelo nosso trabalho, somos uma grande organização. Estivemos nos Palopes, no Sri Lanka, no Haiti, Timor, Turquia, Peru, Afeganistão, Iraque. Com a crise que se abateu sobre o nosso país e na altura em que éramos mais necessários, fomos obrigados por circunstâncias várias a diminuir a nossa atividade. Mantivemos apenas os projetos a nível nacional, são 8. A nossa população-alvo é o grupo daqueles que mais necessitam, jovens, idosos sem abrigo, pobres, trabalhadores de sexo, migrantes, utilizadores de drogas. Em 2014 ajudámos mais de 5.000 pessoas. Temos 2 equipas de rua, uma na zona de Lisboa, outra na zona do Porto. Hoje, atualmente, a navegar em águas mais calmas, estamos a pensar voltar à África. Assim tenhamos engenho para ganhar projetos e os nossos doadores nos ajudem. Quanto a este aspecto, caros doadores, não sejam tímidos, faz favor. Para terminar, mais 2 questões. A primeira decorre da nossa preocupação com o caminho que leva o nosso Serviço Nacional de Saúde, onde a única estratégia parece ser reduzir custos com tudo o que lhe vem associado. Sabemos que não é possível colmatar todas as necessidades. Provavelmente, nem todo o Orçamento Geral do Estado chegaria. Mas estamos com aqueles que estão disponíveis para discutir, sem preconceitos ideológicos,
Que cuidados podemos proporcionar ao nosso povo com os meios que dispomos? Só uma ampla discussão nacional permitirá encontrar um sistema que seja socialmente mais justo. A segunda questão prende-se com as grandes preocupações que a Rede Internacional dos Médicos do Mundo tem e que constituem o campo em que procuramos fazer valer a nossa capacidade de pressionar os governos e as agências internacionais. Apontaria 3. Atualmente estamos num grande processo de impugnação da patente do Sofosbuvir. Isto é um medicamento que trata a hepatite C. É escandaloso que um tratamento de 12 semanas custe 41.000 euros em França e 44.000 euros no Reino Unido. No mundo, são cerca de 150 milhões de doentes. Em Portugal, mais de 13.000. Julgo que o acordo proposto no nosso país aponta para um preço de tratamento de cerca de 24.000 euros. No Egito, o mesmo tratamento custa 700. Sabemos que o preço inclui todo o investimento em investigação, mas não podemos esquecer que muita investigação é sustentada por fundos públicos. Mas mesmo assim não deixa de ser escandaloso e socialmente iníquo o preço deste tratamento. Como é que nós podemos acreditar nos responsáveis da indústria farmacêutica quando dizem que existem para servir os doentes? Uma segunda preocupação tem a ver com a tragédia da guerra e da fome que faz com que milhares de pessoas, oriundas da África e do Médio Oriente, procurem a Europa. Esta fuga, porque de uma fuga se trata, transformou o Mediterrâneo num enorme túmulo e algumas fronteiras em campos de detenção. Não podemos ficar indiferentes a isto. A Marinha Portuguesa está empenhada, o Mediterrâneo e a África parecem longe, mas no dia 2 estão aqui bastante perto. A terceira e última preocupação prende-se com as crianças. E este ano o nosso trabalho, o trabalho da rede, estará centrado nelas. Atualmente morrem por ano 6 milhões de crianças no mundo, uma em cada 5 segundos. Não é demais relembrar que as crianças são muito vulneráveis aos fatores externos: pobreza, conflitos, migrações e capacidade dos serviços de saúde. Portugal aparentemente está bem. Temos uma das taxas de mortalidade infantil da Europa mais baixas e uma percentagem de partos hospitalares na ordem dos 98%. Contudo, os dados do relatório do Comitê Português para a Unicef, que se chama As Crianças e a Crise em Portugal, Vozes de Crianças, Políticas Públicas e Indicadores Sociais, 2013, deixam-nos muitíssimo preocupados. Alguns números. E não esqueçamos que estes números são pessoas. O risco de pobreza, e isto são dados do relatório, é mais elevado em famílias com filhos, nomeadamente em famílias numerosas e em famílias monoparentais. Entre outubro de 2010 e junho de 2013, o número de casais desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou de 1.530 para 12.065. É um aumento de cerca de 688%. Em 2012, cerca de uma em cada 4 crianças em Portugal vivia em agregados com privação material, ou seja, que não conseguiam responder às necessidades mínimas que tinham, como, por exemplo, a incapacidade de pagar o empréstimo da casa, a pagar as suas contas no prazo previsto, ter uma refeição de carne ou de peixe a cada 2 dias. Entre 2009 e 2012, 546 mil crianças perderam direito ao abono de família. O acesso a esta prestação tornou-se mais restrito e os montantes atribuídos por criança diminuíram. Entre 2010 e 2013, registrou-se uma redução no apoio económico do Estado às famílias
que em 2009 era já inferior à média dos países da OCDE. Para além disso, houve um aumento de impostos. E eu pergunto, daqui desta tribuna, onde me foi dado ter voz, será que somos capazes de viver de consciência tranquila com tudo isto? Mais uma vez, obrigado pela homenagem. Dedico-a a todos os que nos ajudaram e a todos os que por nós foram ajudados. Garanto-vos, como já disse no filme e já várias vezes repeti, que estaria bem mais contente se não recebesse esta distinção. Seria um sinal de que estaríamos num mundo melhor, em que a existência dos médicos do mundo e de organizações similares não faria qualquer sentido. Resta-nos continuar a trabalhar. Muito obrigado. Dr. Fernando, foi-lhe dada voz e julgo que tem de ser dada mais vezes. Não necessariamente em FAF, mas depois de FAF. Temos de o ouvir mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Até porque os direitos como a liberdade e como os cuidados básicos de saúde, da liberdade aos cuidados básicos de saúde, os direitos não estão assegurados, como lembrava há pouco o Dr. Vítor Nogueira. São sempre um processo. São um processo um pouco como as flores que estas crianças há pouco nos lançaram. Têm de ser muito cuidados e preservados. Nada está propriamente garantido, a não ser a nossa integridade e a nossa dignidade, mesmo que não a queiram tirar. Essa é a garantida. E há pouco o doutor, na conversa de café, dizia uma coisa também muito interessante. E uma vez que esta é a minha última intervenção neste processo menor de mediação, eu falava na importância das relações, porque as relações são terapêuticas. Não me esqueci desse pormenor. E isto liga-nos com aquilo que ouvimos ontem, nesta mesma sala. A relação e o encontro. A relação e o encontro. Seja com um doente, seja com uma pessoa saudável. A relação e o encontro. E ainda, a partir do que se dizia esta tarde, na conversa de café, aqui o Dr. Vítor citava Confúcio. Não me esqueci dessa citação. Não fiquemos apenas pelas queixas da escuridão. Há que acender uma luz quando é preciso. Quanto mais não seja para fazer a tal conspiração da esperança de que ele falava aqui há instantes. E agora sim vou-me calar, porque a seguir tomará a palavra o Presidente da Câmara para o gesto. A seguir, não, vai falar, vai. A seguir tomará a palavra o Presidente da Câmara para o gesto simbólico da atribuição das placas de homenagem. Mas antes disso, vamos ouvir uma voluntária médica do mundo e portuguesa, Maria Antónia Cabral. Trabalhou durante muitos anos no Centro de Saúde de Viseu, esteve também presente em Angola e em Timor-Leste. Hoje em dia é trabalhadora do Centro de Deficientes de Santo Estevão. Na Médicos do Mundo trabalha desde abril de 2012, começando a sua intervenção no projeto Terceira Idade, Terceira Cidade. Há aqui uma brincadeira que se faz ortograficamente. Projeto Terceira Idade, Terceira Cidade. Hoje em dia é voluntária ativa da Médicos do Mundo no Porto. Fale-nos da sua experiência, doutor. O Dr. Fernando Vasco já falou, já agradeceu, quer dizer, o nosso convite, que na realidade muito nos honra. Eu vou, quer dizer, também não sabia que ia falar, não é? Vou ser prática e vou contar alguma coisa das Tem de aproximar-se um bocadinho do microfone, ou o microfone aproximar-se se quiser. Vou ser prática e vou contar alguma coisa. Está ligado? Ouvem? Eu, quer dizer, trabalhei nos Médicos do Mundo desde 2012, num programa que é o dito Terceira Cidade, Terceira, com um grupo, quer dizer, um grupo relativamente alargado de colegas, e trabalhávamos na tal, quer dizer, relação terapêutica. Nós tínhamos um grupo, raramente trabalhávamos sozinhos. Trabalhávamos com um psicólogo, tínhamos educadores sociais e tínhamos técnicos de motricidade humana, que fazíamos um grupo, quer dizer, entrávamos na parte da relação terapêutica. Nós tratávamos o doente, nós estávamos ali à volta do utente, acho que não é o doente, é o utente, e acompanhávamos em todos os aspectos, porque
que o utente nunca está sozinho, uma pessoa, o utente nunca não é só um ser. Quer dizer, a doença é um conjunto, quer dizer, de casos, de famílias, de habitação, de dinheiro, de montanhas de coisas. E nós tentávamos acompanhar a pessoa em todos esses casos e tentávamos resolver os problemas. Mas, quer dizer, o meu papel ali era um papel médico, mas claro que era importante, mas que não era sozinho, estávamos sozinhos, porque estávamos em grupo. Eu acho que o grupo aí é uma coisa básica. Que se eu era mais importante, talvez num aspecto, tinha a psicóloga que entrava de outra maneira e tinha as educadoras que entravam de outra maneira. Se eu quero referenciar nisso, quer dizer, eu sou a médica que estou a representar, mas qualquer uma das minhas colegas, ou qualquer um dos elementos, podia estar aqui e falava tão claramente como eu estou a falar deste assunto. Na realidade foi um programa que eu gostei imenso, que lidamos com os idosos de uma parte pobre da cidade do Porto, Terra de Baixo, quer dizer, aquelas zonas da Ribeira, e aqueles bairros antigos que são pessoas com problemas económicos graves, e muitas vezes são pessoas com problemas económicos graves, não porque não tenham uma reforma, porque muitas famílias vivem da sua reforma, que é uma coisa perfeitamente dramática. Nós sabemos que a pessoa tinha hipótese de viver com certas condições e de uma maneira relativamente agradável, e vê-se reduzida quase à ínfima espécie para ter que ajudar outros. Eu acho que isto é uma situação altamente complicada, porque foram pessoas que trabalharam toda uma vida no duro, quer dizer, que se sujeitaram a muitas coisas para poderem ter um fim de vida mais agradável, menos difícil, e muitas vezes não podem ter por todas as outras condições que aqui o Sr. Doutor falou, e muito bem, quer dizer. Pronto, isso é parte desta coisa. E também queria falar de outra experiência. Eu estive muito tempo em Timor, bastante tempo em Timor, e estive em Angola. E só quero falar desta minha experiência de duas coisas que, quer dizer, que eu acho duas coisas muito importantes para mim, que nunca mais me conseguirei, quer dizer, esquecer nem ultrapassar. Eu fui para Timor logo no princípio de 2000, quando foi o princípio da independência. Fui trabalhar lá no meio da montanha, num sítio, quer dizer, que na realidade, como se costuma dizer, que Cristo não pisou, que aquilo era mesmo um sítio muito complicado. E a primeira coisa que me fez uma confusão louca foi que as pessoas, quer dizer, iam imenso às consultas, procuravam imenso o médico, mas não tinham uma chamada identidade. Nós vivemos numa civilização que todos nós vivemos rodeados de bilhetes de identidade, de cartão de segurança social, de cartão dos impostos, cartão de não sei de quê, não sei de que mais. E as pessoas chegavam lá e pura e simplesmente um dia eram Marias, amanhã eram Amélias, depois eram Antónios, eram Franciscos, quer dizer, as pessoas, isto fez-me, quer dizer, a minha educação e meus hábitos fez-me uma confusão louca. As pessoas entravam numa doente. Quantos anos tem? 28. Quer dizer, entrava a seguir a mãe. Quantos anos tem? 28. Ficava assim um bocado baralhada. 28. Minha senhora, então a senhora é a mãe dela, como é que tem 28? Tenho 28. Valia a pena discutir. Quer dizer, a noção de identidade das pessoas, todos nós temos uma identidade, quer dizer, que é importante para nós, que é básica. Nós somos Maria, eu sou o Dr. Fernando. Então, ali não existia, quer dizer, a pessoa, nem o próprio nome, o simples nome, era desdevido, porque a pessoa facilmente mudava de nome com uma facilidade extraordinária. E, quer dizer, era uma coisa que me fez uma confusão. Eu queria fazer uma ficha de identificação do doente e era quase impossível. Não me recordava das caras, que não era possível, a gente tínhamos milhares de utentes. E, quer dizer, era impossível a gente recordar-se das caras, quer dizer, e as pessoas não mantinham o nome. E outra coisa, morreram os utentes, como é lógico, não é? E eu disse, então vou passar uma certidão de óbito. E dizem, certidão de óbito? Quer dizer, como se eu tivesse dito a maior barbaridade deste mundo, não é? E disse lá um dos enfermeiros do hospital, aqui não se usa disso. Não se usa disso. Não, a pessoa é enterrada, quer dizer. E isto mexeu comigo de uma maneira louca, quer dizer, a pessoa não existe legalmente, e quer dizer, e é enterrada, quer dizer, quase, sei lá, como não existisse. Isto para mim, e para a nossa educação, para os nossos hábitos, isto marcou-me de uma coisa doida. E eu, a propósito disto, vou contar outro episódio que se passou em Angola. Eu estive em Angola, lá nos confins de Angola, lá na província da Huila, que o telefone mais perto que nós tínhamos, numa viagem ótima de carro, com 1 ou 2 furitos, eram 13 horas. Porque a gente vivia perfeitamente isoladas de tudo. O hospital, por acaso, não tinha água, não tinha luz, não tinha comida, medicamentos também tinha pouquinhos, bem, enfim, as coisas eram assim. E um dia
dia fui acordada para aí às 3 ou 4 da manhã, porque vocês todos veem nos filmes aquelas carripanas fantásticas que levam pessoas para aí numa altura de 5 ou 6 metros, não é? Foram-me acordar, bater para doutora, não, está ali uma mulher muito mal. Vão para o hospital, ver o que é que se passa com a mulher na realidade, quer dizer, tenho um motorista que me diz, a mulher veio toda a viagem a beber, eles usam lá umas bebidas fermentadas, fortíssimas, veio a beber um bocadinho daquilo e agora desmaiou e caiu. E a mulher, na realidade, já vem em coma profundo. E eu disse aos senhores, vão lá, havia lá um posto da polícia, vão ao posto da polícia explicar o que passou, que deixaram aqui a mulher. Ficou internada, não é? Entretanto, a senhora trazia um miúdo, de 5, 6 anos, que ficou ali connosco. Bem, a mulher tentámos fazer tudo, mas a mulher acabou por falecer poucas horas depois. No dia seguinte, lá mandei chamar o chefe da polícia para explicar, o senhor faz favor, vai investigar de onde é que a senhora veio e para onde ia, porque quem faz uma viagem vem de um sítio e vai para outro, como é lógico, não é? Ele disse, não, o quê? O quê? Sim, a senhora, que é um ser humano que existe, traz uma criança que só diz, eu chamo, não diz mais nada, que é pequenino, o senhor tem esta criança, quer dizer, há de estar alguém à espera desta senhora e do miúdo. Não, aqui não se usa disso. Não se usa disso, ó senhor. Não, a doutora está enganada, aqui não se usa disso. E a senhora foi internada ali e acabou o assunto. Quer dizer, a criança ficou ali a viver, houve uma funcionária que adotou a criança e ficou ali a viver. Isto quer dizer, para a nossa mentalidade, quer dizer, mexe com a minha sensibilidade e com a minha maneira de ser, que é uma coisa boa. Porque eu acho que isto, quer dizer, é uma coisa básica, é uma coisa que parece ridícula, mas eu acho que é super importante a questão da identidade. Todos nós temos direito a uma existência legal. E temos que somos uns indivíduos, que não há ninguém como nós. Cada um é individual, cada um é diferente dos outros. Por isso que eu acho que isto, quer dizer, mostra o que é a indiferença, no fim de contas, e, quer dizer, dos Estados e da própria sociedade, do ser humano, que é tão igual a mim, igualzinho a mim, que nasceu num sítio, quer dizer, diferente foi a única coisa. E outra coisa que eu também quero referir, e não quero chatear ninguém para falar muito, é uma coisa, quem vê alguém morrer de fome, nunca mais pode ficar igual. Ninguém calcula que é ver pessoas ao nosso lado, especialmente crianças, morrerem de fome. Porque chega um certo ponto, mais que a gente faça, mais que a gente tome, quer dizer, se esforce, as pessoas morrem. E ninguém calcula que é devastador para nós. Eu falo por mim e falo pelos colegas, não tive muitos, mas quer dizer, pelos colegas que lá tive, ver morrer alguém como eu de fome. Nós que desperdiçamos quilos e quilos e quilos de comida, que temos pessoas aqui que deitam comida fora porque não presta. Quer dizer, isto para mim é devastador e eu acho que a pessoa nunca mais fica igual, nunca mais consegue ser igual depois de assistir a isso. E olha, obrigadíssima pelo convite, obrigadíssima pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de ter ouvido. Ontem aqui ficou dito que o Santo Padre diz muitas vezes, e o Cardeal Maradiaga ontem também disse isso que a doutora acabou de dizer, que é um crime a quantidade de alimentos que o mundo produz e a quantidade de pessoas que ainda passam fome e morrem de fome, porque o mundo produz alimentos que cheguem para alimentar a humanidade. Mas enfim, são outras lógicas que se nos escapam, não é? Mas também ficou aqui dito que o silêncio mata. E é para que possamos dar algum contributo também que este espaço, estes dias de Terra Justa existe. É para dar voz a quem não tem voz, é para dar voz às instituições que, como vocês agora fizeram, apresentaram o vosso testemunho, dando voz aos que não têm voz, e quebrarmos um bocadinho este silêncio. Não é só para debatermos aqui as questões da justiça, a questão também é fazer justiça, dar voz aos que não têm voz. E por isso eu é que agradeço a vossa presença aqui, a vossa disponibilidade para aceitarem esta homenagem e para marcar este momento, para levarem como recordação. Nós temos aqui umas pequenas lembranças simbólicas para marcar estes momentos que eu iria distribuir.
Anistia Internacional. Aqui o nosso prato da cidade. Do evento Terra Justa. Eu pedi à sua doutora que pudesse guardar. Fica no norte, essa fica no norte. Muito obrigado. Porque, Franco, penso que terminamos esta sessão, para não cometer a gafe de ontem. Eu não encerro já. Temos um momento musical, mas esta mesa fica encerrada. Muito obrigado a todos. Encerramos assim a conferência de homenagem às ONGs Médicos do Mundo e Amnistia Internacional no evento Terra Justa, em Faf. Muito obrigado pela vossa presença. Já sabem, no próximo sábado, dia 11, será homenageada a doutora Maria de Jesus Barroso Soares, Presidente da Fundação Pro Dignitate, aqui no Teatro Cinema, pelas 21h30, encerrando o ciclo de conferências de homenagem do evento Terra Justa. Despedimos-nos em nome da Câmara Municipal e do evento Terra Justa. Muito obrigado.